Bom, dei um tempinho, tomei uma água, com fome. Depois o frango vai degelar, porque eu que sou Amélio da casa, então vou ter que fazer almoço daqui a pouco, que já são 3h30 da tarde. E é que eu acordei cedo hoje, acordei 8h30. Tô com suco verde e um sanduíche de queijo no estômago. Vamos continuar agora para a gente falar deu o nome farmacologia, mas exatamente porque a gente vai falar também da farmacologia das substâncias específicas e as principais formas de tratamento da dependência química. Isso é muito interessante, né? Porque, diferente do resto da saúde mental, da psicofarmacologia, aqui a gente está literalmente tratando o efeito de outras substâncias. Então aqui a gente está diretamente na competição, no combate, né? Ativo entre moléculas diferentes pelos mesmos receptores, de forma que o resultado seja positivo. Uma coisa que temos que falar já a priori é que não, assim, o tratamento específico para dependência química é algo muito, muito rudimentar. A gente não tem um arsenal de drogas específicas para tratar esses processos. Quando existe uma comorbidade que pode estar sendo causa da dependência química, entre aspas, essa causa, a gente levanta as mãos para o céu e dá graças a Deus, que são as vias onde a gente tem melhor sucesso terapêutico no tratamento de dependência química, por vias farmacológicas, obviamente. Mas, de uma forma geral, o tratamento é basicamente dinâmico, psicoterápico, né? Muitas vezes a gente vai usar medicações clássicas da psicofarmacologia, né, para tentar, de alguma forma, fazer um combate funcional, né, aos prejuízos que o uso da droga causa, né? Apesar de a gente considerar assim, não tanto processo fisiológico de dependência química, muito comum o paciente, o usuário primário de cocaína tem muito sintoma depressivo, fora do uso, né? Usuário de maconha ter sintoma ansioso, usuário de álcool ter sintoma ansioso, né? Tudo isso faz parte, né? Até a própria pobreza dos mecanismos alostáticos, né, endógenos da pessoa, né, para produzir homeostase psíquica, já seriam, digamos assim, dificultadores dos tratamentos dinâmicos. Muitas vezes a gente usa medicações psiquiátricas empiricamente e ajuda, tá? Principalmente algumas que são mais sedativas, como, por exemplo, a quetiapina, né, ansiolíticos como a buspirona, né? A gente tem uma experiência adequada, estabilizador do humor, topiramato, né? Que é uma medicação que a gente está bem relacionado com impulsividade, com modulação da impulsividade, né? Carbamazepina é muito usada em dependência química. O uso dela historicamente se originou exatamente para diminuir no alcoolismo, para diminuir a chance de crises convulsivas durante o período de abstinência no tratamento, né? Mas ela era muito usada para isso, mas acabou que entrou dentro do arsenal empírico, né? E não existem muitos estudos controlados mostrando a eficácia dessas substâncias, até mesmo porque a gente aí vai fazer realmente uma batalha, a gente vai criar um coquetel, né, personalizado, né, basicamente com o intuito funcional. E eu não minto que a dependência química, em mim próprio psiquiatra, né, eu comecei a trabalhar com dependência química há uns 15 anos, mais ou menos, né, e me dedico bastante a isso há um tempo. E ela me ajudou muito a eu criar uma perspectiva, né, clínica da psiquiatria funcional. A gente se preocupa menos com o diagnóstico e preocupa mais com o trinômio, sofrimento, funcionalidade e risco, para fazer abordagem farmacológica dos pacientes. Uma coisa que é clássica, a gente sempre, a não ser que seja conscientemente uma medida de redução de danos, né, que também não é uma coisa que eu me aventuro a fazer, o uso de benzodiazepínicos ele é proscrito no tratamento de dependentes químicos como a única exceção, o tratamento da abstinência alcoólica, né? A abstinência alcoólica ela vai acontecer exatamente porque, como eu falei na parte anterior da aula, você tem uma infrarregulação de receptores GABAérgicos em todo o cérebro, o que vai levar
né, na retirada do álcool, que é um sedativo potencializador, um agonista desses, né, desses receptores, né, um agonista alostérico desses receptores. Quando você tira o álcool, o que acontece? Né? Você tem uma hiperestabilidade psicomotora. Né? E o benzodiazepínico, ele trata com muita eficácia, e é necessário, porque essa hiperestabilidade psicomotora, ela gera desautonomia, gera pico de pressão, gera arritmia cardíaca, gera convulsão. Então, é mandatório você usar benzodiazepínico durante o tratamento da abstinência, que dura aí, sei lá, 2, 3 semanas. Né? De preferência no ambiente internado, porque é um paciente grave. O paciente de abstinência alcoólica, né? Ele tem uma morbidade alta, né? É uma condição letal, né? Então a gente recomenda, assim, os protocolos americanos recomendam até mesmo você tratar a abstinência alcoólica dentro de centro de terapia intensiva, né? Essa UTI, né? Com monitor cardíaco, enfim, oxímetro e tudo mais, né? Devido à gravidade da condição. Mas é muito importante aí nesse ponto você usar o benzodiazepina. Mas para o tratamento a longo prazo, tratamento de comorbidade, ou simplesmente tratamento funcional de sintoma, é muito problemático. Isso aí é proscrito nos Estados Unidos e eu, pessoalmente, resisto muito ao uso. Né? Quando o paciente já chega também dependente do benzodiazepina, que é muito comum, o paciente chega alcoolista e dependente do benzodiazepínico, ou seja, que faz uma dependência cruzada até. Né? Porque o benzodiazepínico, como a gente já viu nas outras aulas, ele também vai ter esse efeito de adaptativo do sistema GABAérgico dele, reduzindo a expressão de canais receptores GABAérgicos, ou seja, o uso benzodiazepínico produz também um efeito similar na abstinência do álcool. São drogas irmãs, né? Então, às vezes, o paciente já chega junto com os dois quadros, né? Tomando 6 mg de Rivotril por dia e álcool, né? 2, 3 garrafas de vinho. Então, às vezes, aí nesses casos, né? A gente tira o álcool, mantém o benzodiazepínico, até aumenta, enfim. A gente maneja esse benzodiazepínico aí. Mas é uma exceção, tá? Mas aqui a gente vai estudar basicamente o papel de algumas drogas que são muito prevalentes, que é a nicotina, né? A cocaína e o álcool e a maconha, que são drogas muito prevalentes no nosso meio. Opiáceos e tudo eu não vou abordar agora não. Até mesmo porque, falando rapidamente de opiáceos e opioides, que é muito raro a gente ter dependência química dessas substâncias aqui, a não ser iatrogênica, tipo o cara deu tramadol para o paciente ficou viciado naquilo, né? Ou quem tem acesso a opioides opiáceos injetáveis, tipo a meperidina, que é pessoal que geralmente trabalha em sistema hospitalar, mas é um efeito bem direto. A gente sabe que o sistema endorfinérgico, ele modula positivo, é potente modulador positivo do sistema dopaminérgico área VTA nucleoacúmulos, ou seja, a endorfina ela se transforma em liberação de dopamina nucleoacúmulos, de uma forma bem linear. Né? E então todos os agonistas endorfinérgicos, que são as drogas opiáceos opioides, inclusive muitas vezes têm potência maior que as próprias endorfinas, que os próprios ligantes endógenos, né? O efeito deles é bem direto. Né? Uma droga, assim como a cocaína, a gente vai ver que também tem um efeito direto na inibição da recaptação de dopamina e a estímulo de liberação de dopamina diretamente no nucleoacúmulos, levando a corrupção, né, do nosso mecanismo de motivação-recompensa, que leva à dependência química. Né? Bom, a droga considerada como sendo a pior droga na dependência química, né, que é a nicotina, ela, por incrível que pareça, a ação dela é sobre receptores de acetilcolina, do tipo nicotínicos, né, que são receptores ionotrópicos, que estão presentes principalmente nos interneurônios GABAérgicos e nessas áreas circuladas aqui, né? Nos neurônios glutamatérgicos, que vêm ou seja, cognitivos, que vêm do neocórtex, né? A acetilcolina ela tem um efeito sobre os interneurônios GABAérgicos e também um efeito direto sobre os neurônios dopaminérgicos da VTA, que vão inervar o nucleoacúmulos.
A resultante dessas três sinapses, desses três circuitos sinapses aqui, com estímulo colinérgico, você aumenta a atividade desses neurônios dopaminérgicos no núcleo da VTA, né? Só que existe também um efeito extrínseco, que é o que muitas vezes leva as pessoas a começarem a fumar. É porque eu já traguei, mas cigarro é um troço horroroso. Você fuma a primeira vez, você passa mal, você tem enjoo de estômago, cacilda 4. Né? O que leva um ser humano a começar a fumar? Realmente só Hollywood, propagandas do cinema americano, só Hollywood mesmo. Porque na década de 50, 40, um pouco antes, talvez até a década de 30, fumar se tornou um comportamento elegante. Era elegante você, né? Aquela mulher, aquele luvão branco, né? Pega aquela piteira desse tamanho, põe lá, né? E vem um cavalheiro e acende cigarro, né? Assim, era elegantérrimo fumar, né? Até essa droga cair, o cigarro cair proscrito, né? Ou seja, hoje um fumante, né, visto como um leproso na sociedade, né? Eu tenho um grande amigo que é um saudosista do tabaco, ele fala, né, que ele parou de fumar porque ele estava de saco cheio de olharem para ele como se fosse um leproso daqueles da Idade Média, de Roma Antiga, né? Então é uma droga desagradável. Agora uma coisa é claro, tá? A nicotina tem o primeiro efeito dela, antes de causar dependência, né? Ela tem um efeito muito claro sobre a cognição. Ela aumenta seu estado, ela aumenta a sua produtividade cognitiva, porque o sistema colinérgico ele é um modulador disso, principalmente na região hipocampal, né, no lobo temporal, né? No lobo frontal não tem efeito não, porque o lobo frontal é controle executivo, mas na produção cognitiva o cigarro a nicotina é um estimulante. E a nicotina, que é o princípio ativo do cigarro, é um agonista nicotínico extremamente potente. Ele ativa esse canal nicotínico, fazendo com que ele entre numa atividade muito profunda, né? Dentro do sistema de recompensa, ele tem um efeito hedônico, né? Agora, o interessante sobre o cigarro é que, talvez seja inclusive porque dele ser a dependência química mais poderosa que existe, tem gente acordando agora, aqui em casa, às 15h30, né? Porque ele é uma exceção farmacológica cujo o uso da substância ele é um agonista de canal nicotínico. E o uso desse agonista produz um feedback positivo no aumento da expressão do canal, ou seja, da fonte ou seja, do sítio da dependência química. Então, gente, o canal nicotínico ele é um canal iônico, né? Que tem, basicamente, vocês estão vendo aqui em cima, a fisiologia dele é assim. Quando você liga a acetilcolina, se liga a esse receptor, ela produz a abertura do canal para entrada de sódio, ou seja, produzindo estímulo celular, e depois esse canal ele persiste um tempo dessensibilizado, ou seja, refratário a uma nova abertura. Isso é uma coisa que acontece na maioria dos canais, inclusive nos canais voltagem dependentes, potencial de ação. Isso é um processo de controle para você ter você conseguir controlar os mecanismos de abertura. Uma vez que o canal se abre, quando ele se fecha, ele se torna refratário por um tempo a uma nova abertura. A nicotina, olha que loucura, gente. Isso aqui, vocês têm que assistir um filme que eu esqueci o nome, com aquele cara, com o Russell Crowe e com o Al Pacino, que foi quando começou a surgir o denuncismo contra a indústria do cigarro. Vocês têm ideia, o cigarro foi projetado em tamanho para ele durar exatamente esse tempo aqui. A nicotina, quando você começa a fumar, ele, por ser um agonista, né, ele vai abrir os canais nicotínicos de uma maneira muito vigorosa, levando a uma estimulação cognitiva, uma estimulação hedônica no sistema de recompensa. O cigarro, pelo tamanho do cigarro, pelo cálculo médio do tempo que a pessoa leva para fumar o cigarro inteiro, quando o cigarro termina, gente, é exatamente quando o canal do receptor nicotínico entra em estado refratário dessensibilizado. Ou seja, o início do cigarro marca uma sensação de prazer muito grande, que é pareada com o comportamento pelo seu sistema de recompensa, e o fim do cigarro mostra o início de uma onda, entendeu?
contrária, porque os canais, ou seja, como a nicotina ela abre todos os canais ali ao mesmo tempo, ou seja, produz uma onda de atividade desses receptores, quando o cigarro termina, todo mundo fica refratário, ou seja, o núcleo acumula de responder muito para não responder, não produzir mais sinal hedônico. Então o que acontece? O sujeito entra em craving, em desejo de usar outro cigarro. E é por causa desse período refratário, o cérebro interpreta esse processo como sendo uma ausência do receptor. Porque está todo mundo refratário, ou seja, não tem resposta colinérgica fisiológica. Então o que o cérebro faz? Aumenta a expressão, uma suprarregulação paradoxal dos receptores de canais nicotínicos, aumentando assim mais sítios de ligação para a nicotina, ou seja, você tem uma escalada em um verdadeiro feedback positivo dessa dependência química. Então, o que acontece é que a pessoa começa a fumar 1, 2, 3 cigarros por dia e em pouco tempo ela está fumando 4 maços por dia, né? Nesse filme que eu esqueci o nome, né, com o Russell Crowe e o Al Pacino, o cara é um químico da indústria do tabaco, tá? Um engenheiro químico, que denuncia a indústria do tabaco, falando que a indústria do tabaco sabia que a nicotina causava dependência e projetava o cigarro em teor e comprimento suficiente para produzir esse efeito. E um condicionamento operante massacrante sobre o cérebro. Tanto que a nicotina é a droga, o cigarro é a dependência química mais difícil de você tratar. Com todos os recursos, você consegue, relativamente, tirando a vaniciclina, que a gente vai falar daqui a pouco, todos os processos tradicionais, você tem um sucesso muito baixo. O melhor sucesso é com bupropiona de 20% a 30% de tratamento da dependência química pelo tabaco. Tanto que a gente tem esse mesmo amigo saudosista, ele fala, nego vai preso, entendeu? Usava cocaína, crack, mas não usa nada, mas dá a bunda por um cigarro, entendeu? E é a verdade. O cigarro é, então, uma droga terrível, né? Um processo de dependência química. Agora, o lado menos ruim é que, pelo menos, não é uma droga que produza um distúrbio de comportamento como as outras. Ou seja, o efeito psicossocial do cigarro é nulo, né? Aquilo é apenas, ou seja, se eu puder falar a longo prazo o que a dependência química ao cigarro vai causar, eu digo que é basicamente os efeitos fisiológicos dessa hiperestimulação colinérgica a longo prazo, hipertensão arterial por descompensação parasimpática e simpática, e os efeitos químicos da fumaça sobre os pulmões, que vai levar 100% dos fumantes a ter uma doença muito desagradável chamada DPOC. No meu tempo é DPOC, dizem que mudou de nome, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, que é enfisema e bronquite crônica, né, que geralmente acabam, ou seja, são doenças crônicas, mas altamente letais, que levam a pessoa a uma morte extremamente sofrida e dolorosa, né? Bom, o tratamento para a dependência à nicotina, ele é feito hoje baseado primordialmente neste esquema que está aí, que é a nicotina transdérmica. Você é uma droga muito violenta, dificilmente você vai conseguir tratar o paciente tirando essa nicotina dele de uma vez, até porque ele vai ter abstinência. E a abstinência colinérgica é horrível. É náusea, é vômito, é mal-estar, é vertigem. Né? Pergunta para quem fuma aí o que acontece se ficar sem fumar muito tempo. Então a nicotina ela previne a abstinência, ou seja, a farmacológica à substância. Né? Então, a princípio, você tenta usar o adesivo transdérmico, chiclete, mas o adesivo é melhor porque tem uma liberação mais programada e controlada de nicotina. Você usa ele para tentar a pessoa não precisar absorver nicotina pelo cigarro. E como é uma exposição contínua, não é esse ciclo, né? Você começa a rebalancear o sistema colinérgico, né? Entre os receptores que estão sensibilizados, os que estão refratários, a ponto de o sistema começar a se reorganizar, apesar da presença da nicotina, porque ela é contínua. O pulso de nicotina, que foi projetado pela indústria do tabaco, é o grande vilão dessa dependência química, né?
Então você faz isso. Antigamente existia até negócio de chá de tabaco que o pessoal fazia, né? Exatamente para você ter uma via de administração diferente, para ir tentando minimizar e reduzir, né? Reverter o processo de dependência química. Você vai reduzindo o adesivo que começa com 21 miligramas, passa para 14 miligramas e para 7 miligramas no esquema de tempo, né? E às vezes o adesivo ele é o suficiente, mas existe um problema sério, né? O condicionamento operante ele é muito forte, ou seja, a dependência ao tabaco ela é dividida em dois elementos, a dependência farmacológica e também a dependência pelo hábito do fumar, né? Ou seja, a pessoa ela compulsivamente se condicionou a abrir uma carteira, pegar o cigarro e tragar fumaça. Isso é muito difícil de se quebrar. Né? Então, existem vários esquemas dinâmicos de terapia que vocês vão estudar aí no curso de vocês. E existe um antidepressivo de dopamina e noradrenalina chamado bupropiona. A gente já falou dele aqui, se não me engano. Tá? Ele é um inibidor da recaptação de dopamina. A gente falou dele na aula de atenção. Né? Por isso ele aumenta os níveis de dopamina. E ele é eficaz. Ele tem eficácia consistente como adjuvante no tratamento ao tabagismo, porque ele aumentando a oferta de dopamina no sistema, através de um modo mais próximo do fisiológico, diferente da cocaína e outras drogas, né, ele consegue rebalancear o sistema de recompensa e ajudar a pessoa a quebrar o hábito do comportamento de fumar, né? Então, ele tem o que eu falei, tem 30% de eficácia, maior quando associado à nicotina transdérmica. Eu tenho um amigo agora que eu estou tratando de tabagismo, fumava 4 maços de cigarro por dia. Dei bupropiona para ele, não quis o adesivo e tá segurando, tá de boa. No primeiro dia, segundo dia, ele falou, Doc, esse remédio está me fazendo mal. Falei, não, isso é abstinência nicotina. Teve caganeira, vômito, mal-estar, cefaleia, zumbido. Durou 2 ou 3 dias. Agora ele tá bem, tá produtivo e reduziu o cigarro dele a 3, 4 cigarros por dia. O que já tá bom comparado ao que ele fumava. De qualquer forma, é importante que ele interrompa, porque ele não parou de fumar, né? Mas a gente já pode considerar que ele está no caminho certo. Né? A vareniclina, eu sempre confundo esse nome, é o que tem um rótulo comercial de Champix. Ele é um agonista parcial competitivo, né? Não alostérico, competitivo com a nicotina. Então ele se liga no receptor de nicotina, no lugar, né? Ou seja, você vai ter agora a acetilcolina, nicotina e a vareniclina competindo pelo mesmo receptor. Ele, por ser um agonista parcial, ele produz o efeito do sistema colinérgico sobre o circuito de recompensa, porém com menor potência. Então não adianta a pessoa fumar, porque o receptor vai estar ocupado pela vareniclina. Ele vai estar ocupado pela vareniclina. Eu tenho que repetir isso no espelho 10 vezes. Então, ou seja, o cigarro ele não vai mais fazer efeito. Mas a questão, ele é muito eficiente, tá? Quem faz o tratamento completo, né, ele tem chance de 80 a 90% de parar de fumar. Mas ele não é... Eu, por exemplo, não uso, porque existem relatos desse processo induzir uma depressão hedônica. Porque, ao mesmo tempo, por ele ser um agonista parcial de baixa potência, ele diminui a atividade do circuito colinérgico que estimula o sistema hipocampal. E o circuito colinérgico está diretamente relacionado, né, junto com o sistema glutamatérgico cortical, né, a sinais relacionados ao nosso dia a dia, ou seja, sinais cognitivos. Então a pessoa simplesmente vai perdendo o poder de ser recompensada, né, pelos próprios processos comportamentais cognitivos que ela produz. Por exemplo, você está aí agora, sei lá, você tem uma ideia legal, posta no Facebook, isso te dá prazer. Você se recompensou, pô, que frase maneira, né? Pois é. Então eu diria que esse sistema começaria a cortar esse canal fisiológico de recompensa e produzindo um quadro depressivo,
né? A dopamina é um dos 3 neurotransmissores relacionados ao transtorno do humor, a gente vai ver lá na frente, né? E, inclusive, com potencial suicida. Então, eu pessoalmente, eu não uso vareniclina. Acertei vareniclina. Eu não uso a vareniclina na minha rotina, né? Porque, por causa desses processos, eu sou muito conservador na farmacologia, sabe? Eu não gosto de remédio. Não gosto, mas uso, infelizmente. Então, eu usava vareniclina, eu tenho que estar muito motivado e até hoje não apareceu esse momento. Eu consegui ajudar bastante as pessoas com bupropiona e adesivo e terapia até hoje. Eu não faço terapia, mas indico, né? O álcool. Olha, o álcool, a gente estuda, né, na farmacologia que o principal papel dele é ser um agonista alostérico dos canais de GABA, ou seja, o álcool ele aumenta a potência de canais de GABA, mas ele também faz muitas outras coisas, tá? Ele interfere em canais de cálcio, tá? Pré-sinápticos, aqueles canais que o cálcio entra para poder liberar as vesículas sinápticas que a gente viu lá na aula de sinapse e neurotransmissor, né? Ele também interfere na fisiologia de receptores de glutamato, que é um neurotransmissor computacional, né? Ou seja, ele aumenta o GABA e reduz a atividade glutamatérgica. E ele ainda faz uma outra coisa que é o que se relaciona mais à dependência química, ele é um potente estimulante endorfinérgico. Então ele vai estimular, né, como um agonista parcial, né, ele vai estimular receptores alfa, eu não sei agora se são mil, kappa ou delta, mas ele vai estimular receptores endorfinérgicos, tá? Aumentando, simulando a ação do núcleo arqueado, levando que a resultante do uso de álcool dentro do sistema de recompensa é estimulação dopaminérgica. Então ele vai mais uma vez usar essa via, endorfina, dopamina, para chegar ao efeito hedônico que ele produz, dependendo da dose. Então é o que eu falei, o álcool ele tem essas duas características, por isso que ele é a droga top one, desde a época dos elefantes e das girafas lá na festa da marula, que foi a nossa primeira aula, né? Porque ao mesmo tempo que ele é um sedativo, e por isso ele tem um efeito ansiolítico primordial, porque ele ceda o pré-frontal, ceda a amígdala, acabou, não existem mais problemas no mundo e nem reações de medo a esses problemas, né? Então, uma vez que ele ceda, né, estruturas e tendo um efeito ansiolítico, ele ao mesmo tempo estimula o circuito hedônico, né, o circuito de recompensa, pela via endorfinérgica. Tanto que o tratamento para dependência química único que a gente conhece, que tem evidência consistente de eficácia, é usando um remédio chamado naltrexona. Naltrexona é um antagonista endorfinérgico. Ele foi originalmente desenvolvido para quê? Para reversão de anestesia, porque um anestésico que você usa é fentanila, né? Então ele é uma das substâncias usadas na reversão da anestesia. Quando a pessoa acaba a cirurgia, o sujeito tem que acordar, vai lá e dá o antagonista, né, o antídoto, né, para fentanila. Usado para tratamento de dependente de opioides e opiáceos, tipo dependente de heroína, dependente de morfina, né, principalmente heroína, né. E ela foi desenvolvida para esses quadros e descobriu-se que ele tem um efeito e tem uma eficácia. Eu pessoalmente não percebo isso no meu dia a dia, mas a literatura mostra uma eficácia consistente, né? Uma evidência consistente de eficácia na naltrexona no tratamento da dependência química pelo álcool, né? Exatamente em todo esse eixo comportamental de busca pelo álcool, ou seja, o eixo hedônico, não a questão farmacológica. Por isso que se a pessoa é alcoolista, depois que ele interna e trata a abstinência, ele não tem mais a dependência fisiológica, que dentro do dia a dia de um alcoolista é algo que realmente motiva ele a beber, né? O cara, às 7 da manhã, acorda tremendo, enjoado, nauseado, com dor de cabeça, com taquicardia, toma a caninha, fica bem. Por quê? Porque ele cortou o efeito da abstinência, né?
E isso é uma coisa muito cruel que o álcool é, assim, né? E porque não só ele tem no início do uso, né, nessa fase da compulsão ao uso pelo busca do estímulo hedônico, que corrompe o eixo de motivação e recompensa, o álcool, ele também, ou seja, mais uma coisa que ele vai fazer, ou seja, além do efeito hedônico, além do efeito sedativo, ele também vai começar a você usar o álcool para suprimir a abstinência, que é extremamente desprazerosa para o dependente químico. E a naltrexona consegue bloquear a liberação de dopamina estimulada pelo álcool, o que ajuda, né? Mas existe o efeito sedativo do álcool, que eu acho que é um efeito que mais leva à dependência química do que o efeito hedônico na minha própria experiência, né? Porque é uma substância, realmente. Você para de beber, os problemas voltam, né? A culpa dos fracassos volta. É um mecanismo muito parecido, na opinião, que a maconha faz, tá? A dependência química da maconha, ela tem uma abstinência, acreditava-se que não, mas sabe-se que hoje ela tem uma abstinência farmacológica, que geralmente cursa com ansiedade, irritabilidade e hiporexia e anorexia, né, e prejuízo do sono, que são exatamente as coisas que a maconha te dá de presente, né? Assim como a maconha, né, o álcool, ele tem esse efeito ansiolítico, né? Então, e é um efeito farmacológico que muitas vezes, por ser um efeito de sedação, de anestesia, um antidepressivo inibidor de serotonina, que a gente vai estudar na aula de ansiedade, não vai dar conta, né? Então, a pessoa ou vai ser álcool ou benzodiazepínico, para ela resolver a questão da tortura interna dela, que volta a esfaqueá-la quando o efeito do álcool ou do benzodiazepínico passa. E por isso, gente, vocês com bons psicólogos aí vão ter muito trabalho. Porque resolver e construir um sistema alostático, endógeno, numa pessoa com um ego de ervilha, né, massacrado por um superego, né, ou pela frustração de um id que não consegue se expandir, vai ser complexo. Boa sorte. Cocaína. Bom, cocaína, a gente fala dela no curso inteiro, ela é um bloqueador da recaptação de dopamina e noradrenalina, principalmente dopamina, o que causa o principal efeito dela. Mas também, olha só, é um agonista opioide de receptores sigma, né? Tem inúmeros efeitos sobre receptores serotonérgicos, ou seja, é uma droga bem complexa, bem mais complexa que simplesmente bloquear a dopamina, a recaptação de dopamina, aumentando a oferta de dopamina para o sistema de recompensa, né? Enfim, ela causa uma dependência comportamental muito violenta, tá? Eu diria talvez a pior de todas, pela minha experiência. O cara fica sem cheirar 5 anos. De repente ele vê um estímulo condicionado. O carro, o Mustang vermelho, dispara alguma coisa no diencéfalo dele que ele vira um crocodilo e vai atrás da droga. Nem sabe o que está acontecendo. Aí ele desperta com o nariz todo branco, todo sujo de pó. Tá? Então isso acontece. A cocaína é realmente um condicionante comportamental do cacilda, porque o efeito hedônico que ela produz é muito violento, tá? Talvez não tanto quanto dos opiáceos e opioides, né? E outras drogas estimulantes, como aquela da série do Breaking Bad. Como é que é o nome, Amanda? Daquela droga do Breaking Bad? Metanfetamina. Também é uma irmãzinha siamesa da cocaína. Então ela produz dentro da dopamina produz esses processos, né? Existem tratamentos empíricos, por que eu chamo empírico? Não tem experiência formal, não existem estudos sistematizados para isso, de uso de tentar substituir. Eu, pessoalmente, tenho um caso de sucesso absoluto, uma paciente que era dependente da cocaína, que saiu da dependência com metilfenidato, que é Ritalina. Tá? 3 copos de Ritalina, ela não cheira e fica numa paz absoluta. Redução de danos. Não é um tratamento totalmente off-label, mas é uma proposta para a gente poder fazer estudos aí do metilfenidato, de série. Eu tenho um outro paciente também que eu fui prescrever metilfenidato, que tinha o mesmo perfil de personalidade dessa paciente, o cara cheirou a caixa de Ritalina.
Ou seja, não adiantou nada. Só dei uma outra droga para ele ficar mais barato. Aí parei de dar Ritalina para ele, ele ficou bravo comigo, ficou triste. Mas, doutor, minha atenção fica tão boa quando eu tomo Ritalina, eu consigo escrever minhas músicas, não sei o quê. Falei, filho, chega, eu não vou jogar gasolina na sua fogueira. Mas em momentos onde o desespero bate, ai, minha coluna, na nossa porta, né? Você vê a pessoa morrendo, né? Já esse garoto, antes de eu tentar dar Ritalina para ele, ele tinha escapado da morte, porque duas senhoras conseguiram convencer os narcotraficantes a não matá-lo no meio da rua, que ele já estava com a arma na cabeça. Aí você vê o que é a dependência química. Né? Ah, nossa querida aí, maconha, cannabis sativa. Cara, a atividade dela é muito complexa, é multifatorial. Eu precisaria de uma aula inteira só para explicar que realmente a maconha, ela é, sabe, algo muito interessante. A principal função dela é uma função neuromodulatória, através de receptores endocannabinoides, que a gente já falou, já mostramos isso aqui em outras aulas, onde você tem um feedback pós-sináptico, membrana pós-sináptica, pré-sináptica, para modulação da atividade, através de receptores CB1 e CB2. A maconha, ela é um modulador inibitório do desenvolvimento da plasticidade pré-frontal, por exemplo. Né? Provavelmente sem esses endocannabinoides, o nosso pré-frontal seria muito mais neurótico do que ele é. Tipo assim, não, calma, menos superego um pouquinho, senão ele surta. Entende? Durante a nossa adolescência. Então, explica muito bem porque os adolescentes são maconha, né? Porque eles estão dando uma fermentada, né, na mamãe compadecida que não quer construir um pré-frontal tirano, né? Que é coitadinho, né? Esse pré-frontal tirano, né? Então, ela produz, então, um pré-frontal de batata doce, né? Então, você vê, isso é uma coisa que a gente observa. Todo mundo fala, a maconha está diretamente relacionada com o aumento de psicose. Ela causa aumento da psicose. A gente não sabe, mas realmente os usuários de cannabis, 10% deles surtam, se tornam psicóticos clássicos, né? Mas a gente não sabe se isso é porque a cannabis produziu ou se as pessoas que já tinham uma pré-morbidade para o quadro procuram mais a cannabis por ela ser um excelente ansiolítico, né? Mas o que a gente vê realmente é uma estruturação de personalidade dos canabistas desde o adolescente muito curiosa. O cara começa a usar maconha aos 13 anos e para aos 23, ele continua com 13 anos. Isso é uma coisa que a gente observa bem. Né? Provavelmente por causa de uma interferência na neuroplasticidade pré-frontal que essa substância tem de forma e inibitória. Né? Agora, tem um monte de outras funções. Ela estimula a liberação de endorfina, no circuito, de recompensa, né? Porque a endorfina vai produzir, no fim das contas, aumento da produção da liberação de dopamina no núcleo accumbens, né? Enfim, ela tem ação modulatória sobre a dor. Por ser um grande modulador, ela vai ser um ansiolítico, vai ser analgésico. Mas aquele negócio, né, gente? Você tem dor crônica? Tem uma fórmula perfeita para resolver sua dor crônica. Cordotomia lateral. Tá? Eu pego e secciono a sua medula a nível de C2 e C3 nas laterais, cortando os feixes de fibras dolorosas, nociceptivas que sobem. Você nunca mais vai sentir dor na vida. Você quer isso? Nem eu. Tá? Então, a cannabis, como qualquer outro fármaco, qualquer outra droga, ela vai ter indicações na farmacologia e por ser uma substância formidável, né, um coquetel de THC e canabidiol, né, mas também tem o seu viés, tem o seu preço. Então não adianta eu ficar do lado dos caras que proíbem, do lado dos caras que apoiam. Tudo é bobagem. Isso é uma molécula que tem efeitos no seu sistema, entendeu? Aí, nós sendo bem pragmático, você vai fazer julgamento de custo-benefício se aquela molécula deve ser aplicada para tentar resolver o problema que está na sua mesa. Né? Então, a gente não tem aqui que defender, nem muito menos condenar a pobre coitada de uma molécula. Até mesmo por causa do paradigma da ratolândia.
Isso é um artigo que eu vou mostrar do PNAS, isso é um dos artigos, porque isso já é um tema estudado há muito tempo, chamado do ambiente enriquecido. Os camundongos, no lado A, você tem uma caixinha de camundongos, né, onde você tem uma droga causadora de dependência química dissolvida na aguinha deles, por exemplo, a cocaína, né? Esses camundongos, nesse ambiente, vão consumir uma determinada quantidade de água com cocaína e vão se tornar dependentes e vão começar a consumir essa água compulsivamente, né? Os ratinhos da caixinha B, que estão dentro de chamar de um ambiente enriquecido, olha só, rodinha, brinquedinho, tunelzinho, bonequinho, isso aqui é o paraíso, é a Ratolândia, né? O paraíso dos ratinhos. Esses ratinhos vão consumir muito menos água de cocaína que os da caixinha A. E se a gente fizer um estudo de neurônios desses ratinhos, a gente vai ver que os ratinhos da caixinha B, eles têm muito, uma poda dendrítica deles, ou seja, tem muito mais produção de dendritos e sinapses do que os neurônios da caixinha A, da caixinha pobre, né? Então isso aqui mostra pra gente por que a dependência química existe. Esse aqui é o artigo que mostra, né, a reversão da adição à cocaína por ambiente enriquecido. Isso aqui, esse artigo foi assim, digamos assim, não esse artigo, essa linha de empírica de estudo é o troféu dos redutores de danos, é o troféu dos não proibicionistas, né? Porque realmente isso que mostra, denuncia, cospe na cara da sociedade humana o que causa a dependência química. Além dos 40%, 50% causado pela genética, o que os outros 40%, 50% são? A vida de M que a gente tem, gente. Só isso. Né? Uma vida onde você nasce com um propósito teleológico, que muitas vezes não se encaixa no seu perfil de personalidade, talvez 90% das vezes. Meu filho vai ser dentista. Vai ter um consultório no Jardim Botânico, vai atender as estrelas da Globo, vai se casar com uma delas, morar numa cobertura da Barra, ter 2 filhos, uma menina chamada Maria Luísa e um garoto chamado Antônio Astolfo. Tá aí o produto o produto da dependência química, né? O fermento, o fertilizante da dependência química, né? Olha, o seu filho é muito burro, sabe? Ele não consegue fazer, ele é péssimo em matemática, entendeu? Olha, querido, infelizmente você é feio, orelhudo, narigudo, nenhuma mulher vai te querer. Você tem 14 anos, então satisfaça-se com a maconha, né? Então, os nossos valores morais, a nossa forma de organizar, a nossa ética de organização das nossas vidas dentro de um contínuo passado, presente e futuro, quando são colapsadas dentro desses projetinhos teleológicos, dentro desses princípios moralistas, né, você produz estranhamento. Você se empobrece, você se colapsa nos seus graus de liberdade, sua neuroplasticidade vai para o saco e tudo que te resta é a cocaína. Né? Por isso que eu digo, é óbvio que Ronald Reagan iria declarar guerra ao cartel de Medellín, né? E fundar a era da guerra às drogas e ao mesmo tempo usar esse cartel para estimular até o escândalo Irã-Contras, né? Vejam aquele filme, qual que é o nome dele, com o bonitão lá, o Tom Cruise. Feito na América. Feito na América. Gente, esse filme é lindo, tá? Óbvio que o poder americano, que é o que nós nos baseia como sustentáculo, né, como pináculo, como obelisco, né, da vida bem-sucedida e feliz, né? Obviamente, o poder americano jamais iria discutir os seus princípios básicos como sendo, talvez, causas, né, de uma verdade, da dependência química. É mais fácil culpar uma molécula que nunca vai ter um advogado de defesa e nem sabe falar, né? Pois é. Mas esse experimento da Ratolândia é uma prova empírica de que a causa primordial da dependência química não é a exposição à molécula, não é a exposição à substância.
né? É, infelizmente, uma genética que você não tem culpa de ter herdado e é a vida de M que construíram para você, né? Eu trabalho há quase 18 anos com psiquiatria, né? Contando a minha residência, pelo menos uns 15 anos com dependência química, e posso afirmar, na minha experiência empírica, tá? O vilão não é a droga. O vilão é muito mais complexo, tá? O vilão é todo um sistema de crenças, todo um sistema todo um sistema de valores, né? Que colapsa, que enclausura você numa linha reta que é completamente estranha à sua natureza individual. Então, senhores psicólogos, está aí, né, o caminho para vocês trabalharem com seus pacientes com dependência química. Enriquecer a ratolândia deles. Transformar, mostrar para eles as potências, as possibilidades que a vida dá. Que pode ser desde ser um simples pescador lá nos Lençóis Maranhenses, que eu às vezes desejo muito de ser, porque essa vida aqui está muito M para mim, até você querer conquistar o mundo sendo CEO de uma empresa de corretora de capitais em Nova York. O mundo tem possibilidades para todos. E a gente tem que aprender também uma coisa na vida: a ser humilde e reconhecer nossos limites. E não sentir-se um merda por causa disso. Porque todos têm limites. O meu coleguinha é um gênio das finanças. Eu sou um gênio do amor, por exemplo, né? E cada um que viva o que suas potencialidades pode trazer, sem inveja do outro e sem autocomiseração. Esse é um caminho para se livrar da dependência química, né? Desde cedo, desde aquela criança que está sofrendo bullying, né? Que está se frustrando dentro do trajetória traçada pelo mundo para ela, a gente começa a trabalhar. Calma, querido, tá? Você é muito mais do que aparece, do que os outros acreditam que você é. E o mundo é essa ratolândia cheia de brinquedos para você usufruir. Só escolha aqueles que você alcança. Um beijo para vocês. Essa aula ficou boa, hein? Tchau!